Prezada ministra Rosa Weber, aqui quem vos fala é um Zé Ninguém, esquecido pelos arquitetos da natureza, condenado ao anonimato e vivendo nos porões da cadeia elementar. Mas mesmo sabendo o meu lugar, eu ouso colocar algumas dúvidas que carrego, que apesar de tudo, eu ainda tenho a ingenuidade de me chamar de cidadão, também conhecido como eleitor. Ministra, nós presenciamos um oba-oba circense, um show pirotécnico sobre alguns comentários infelizes do Eduardo Bolsonaro com relação ao STF. Eu quero deixar claro para a senhora que sou literalmente contra qualquer agressão a poderes constituídos, a autoridades. Sou literalmente contrário a ameaças pessoais e tudo que fuja da racionalidade. Mas também eu não tenho como fazer vistas grossas e não dizer que isso é uma estrada de duas mãos. Então, ministra Rosa Weber, a senhora, ultrajada com razão, acompanhada de outros ministros do Supremo Tribunal, vieram a público falando que foi um atentado ao tribunal e à democracia, que esse tipo de postura vai de encontro à liberdade e à democracia, que não pode ficar impune, porque os juízes agem sempre visando cumprir a lei, fazer valer a democracia. E que ofender um juiz é ofender a todos os juízes do país, porque isso é que é... Eu não vou nem mais repetir. Eu estou cansado dessa palavra democracia. Ela serviu ultimamente para explicar tudo. Meu Deus, eu sei o que é ditadura, tanto de esquerda quanto de direita. Não é legal porque irá tolir a liberdade do cidadão. Mas o que é essa tal de democracia? É o direito pelo direito? Explique. É uma situação de inversão de valores que crime ou não crime depende de a quem interessar possa. É um conjunto de leis cheio de filigranas que sempre cabe recurso, 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 recurso e basta ter dinheiro. E outra ministra, Rosa Weber, atacar um juiz é atacar todos do país? Concordo. Mas também atacar os direitos de um cidadão é agredir a todos os cidadãos, entre os quais estou eu aqui. A senhora veio a público afirmando que os juízes trabalham sempre respeitando as leis. Não é verdade, ministra. Eu não estou lhe chamando de mentirosa, não. Estou apenas dizendo que a senhora não atentou a um fato que foi divulgado em rede nacional no impeachment da presidente Dilma Rousseff, que o ministro Lewandowski, juntamente com o então presidente do Senado, Renan Calheiros, comandaram o processo de impeachment e no último minuto esbofetearam a Constituição e a nação brasileira, garantindo a elegibilidade da presidente deposta, quando a gente sabe que a lei não diz isso. A lei afirma que quem está sofrendo um processo de impeachment e não renunciar antes do final, se for condenado, estará inelegível, preto no branco, ponto final. Então foi uma decisão política. Como também, ministra Rosa Weber, a segunda turma do STF
tendo ministro Toffoli, ministro Gilmar Mendes e ministro Lewandowski, com mais 2, compondo 5 magistrados, toda e qualquer questão que interesse ao PT vai para ela julgar. Impressionante a coincidência. Maioria esmagadora das decisões, 3-2 em favor do Partido dos Trabalhadores. A lei não está sendo priorizada. É uma questão política. Então, ministra Rosa Weber, eu quero o STF, todos os poderes preservados, o povo respeitando a instituição e seus membros. Porque se isso não ocorrer, é desobediência civil, e nós sabemos, é o primeiro passo para algo muito triste. Só que eu tenho visto todo santo dia, por questão A, B ou C, ministros vindo a público para explicar, se justificar e sempre colocar que trabalha em nome da democracia. Democracia não é salvo-conduto. Ser juiz é representar a Constituição e dar parecer seguindo as leis, não estar sobre as leis ou se outorgar o poder de interpretar leis conforme aquilo que lhe convier no momento. Eu estou afirmando que fazem? Em alguns casos, sim. Que não sou eu, são os fatos. E espero que, para me contrariar, apareça alguém que me explique como Dilma Rousseff continuou com a elegibilidade garantida. A psicologia já explica. A sabedoria popular já perpetuou. Quem muito se explica demonstra ter algo a esconder. As atitudes estão dúbias. O Supremo Tribunal Federal se tornou um teatro. Há uns anos atrás, se alguém perguntasse para o cidadão comum o que era o Supremo, ou pedisse o nome de 2 ou 3 juízes, ele não saberia dizer. Hoje o brasileiro não escala o time do coração, mas sabe todos os componentes do Supremo. E os resultados estão deixando muita gente chateada. Aí vem agora a questão dessas urnas. São fraudadas, não são, sei lá, mas com certeza não há um ser humano nessa terra capaz de garantir 100% a credibilidade de uma urna que não dê direito a conferir os votos. Aí, de repente, numa eleição, tem 16 mil denúncias e quase nada é investigado. Aí vem os ministros garantindo a garantia sou eu, que nem aquele personagem de um comercial paraguaio, né, que garante a mercadoria sou eu. Meu Deus. Ah, porque a OEA fiscalizou, porque teve auditoria. Fiscalizaram e fizeram auditoria em meia dúzia de urnas. Ali com certeza não aconteceu. E nas outras? E agora eu estou convivendo com ameaças de processos, de bloquear Wi-Fi, internet, WhatsApp. Mas o que é isso? Cadê a democracia? O povo, diante de situações mal explicadas, tem o direito de cobrar. E isso não é atentar contra o Estado democrático, não. Atentar contra o Estado democrático é tentar, por canetada, autenticar algo mal explicado. Então está tudo muito estranho.
Por isso, ministra Rosa Weber, eu torço para que os vetores dessa escalada mudem de direção, porque, voltando a Eduardo Bolsonaro, ele fez uma declaração infeliz que eu discordo. Mas essa declaração foi feita em julho, ninguém deu a mínima. E o que ele falou? Na hipótese de meu pai não poder assumir por uma atitude política do STF, ele será fechado tão somente diante dessa situação. Como a gente sabe que o STF não tomará essa atitude, foi algo hipotético. Mas de repente pegaram essa declaração, agora numa reta final de eleição, e fizeram um show à parte. Claro que eles estavam tentando associar o pai, responsabilizar o pai do rapaz, como se fosse possível um pai ser responsabilizado por atitudes de filhos maiores. Já pensou se a moda pega? Ah, o filho engravidou a fulana, então quem casa é o pai. Cara, mas dentro dessa declaração, dentro de todo esse jogo eleitoreiro que aconteceu, algo se destacou. Esse rapaz fez essa declaração. Essa declaração era de conhecimento público e ele foi o deputado federal mais votado na história do Brasil. Atenção, senhores juízes do STF, do TSE, senhores juízes do Brasil. Atenção, autoridades brasileiras, o recado está dado. O importante agora não é o que ele falou, que pode ser justificado, explicado de várias formas. Fundamental é prestar atenção que muita gente concordou. Então tá na hora das autoridades de toga, que eu não vou usar nem o data vênia, nem o meritíssimo, porque eu não tenho cultura suficiente para tal. Mas está na hora de começar a reavaliar certas posturas. Tem gente numa zona de conforto deitado na rede do poder absoluto. Cuidado! Que de repente eu posso até entender o despreparo de Eduardo Bolsonaro em dar esse tiro no pé. Mas não dá para compreender pessoas cultas, preparadas, que estudaram uma vida para ocupar o cargo que ocupam e agir da forma que alguns estão agindo. Algo muito mal explicado. E quanto mais explicam, mais inexplicável me parece.